Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos mais um vídeo, né, aí da série. Se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe aquele like bacana, né, para você entender a importância, né, desse canal. Né. Nós nos dedicamos aqui a fazer estudos sobre a gnose cristã à luz de da existência de seres não humanos, ok? Certo? Então nós estudamos cosmologia, cosmogonia dentro da gnose cristã, ok? Certo? Tudo bem. Então você, por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e nos ajude a chegar a mais pessoas. Tá? Se torne, se inscreva um inscrito no canal, né? Por isso é importante. E tocar o sininho, sempre que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Se você quiser se tornar um parceiro financiador deste canal, tá? Você está convidado a fazê-lo. Como tem aí umas 7 pessoas, eu estou propondo que umas 30 pessoas ajudem a gente com de 3 a 5 reais mensais para que a gente junte uma economia para comprar novos equipamentos para o nosso canal. Vocês observaram, e eu também observei, que saiu muito baixo o som na gravação do último vídeo, né? Mas mesmo dando para escutar, né? Quem tem celular, a gente sempre instala aquele aplicativo que aumenta um pouco o volume, aí dá para a gente escutar bacana, né? Mas devido ao que? A qualidade do microfone, etc. Tá? Então, se você quiser ajudar, o Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. B mudo, tá? O B é mudo. Robson. Né, rmt@gmail.com. Tudo bem. Nós estamos falando nessa série sobre deuses e homens. Quem são eles, quem somos nós. Então, veja, nós humanos, nós não somos da Terra. Né? Há, uma, há alguns insights que nos passam que é exatamente essa coisa do ser humano. Né? E o próprio heresiólogos, quando iam falar sobre os gnósticos, quando Justino escreveu contra as heresias, e eu citei num vídeo aí passado, que ele diz o seguinte, que os gnósticos diziam, apesar de que a gente não encontra isso nos códices de Nag Hammadi, mas ele diz que havia o ensino de que Adão e Eva haviam chegado na Terra, tá? E tinham corpos luminoso, mais sutil, mais tal, e que depois o corpo foi se tornando denso. Tá? Então, quando surgiu a ideia da evolução, foi para se contrapor à ideia de criação. E todas as duas estão absolutamente erradas. Tá? Então surgiu uma nova ideia baseado na teoria dos antigos astronautas. Né? Então, termo cunhado para dizer que
o- o- os deuses eram seres de outros planetas. O que a gente deve abrir aí aspas, tá? Com muito cuidado, porque as tabletas da Suméria, mesmo as tabletas da Suméria, foram traduzidas, hoje já se observa isso, com alguns equívocos, tá? Então tenhamos cuidado nessa análise, tá? O Atom Parks, por exemplo, ele faz uma leitura das tabletas da Suméria muito diferente do que comumente a gente ouve, certo? Então, o que que a gente pode dizer a vocês? Primeiro, nós precisamos ter um certo cuidado, uma certa prudência na hora em que a gente se depara com isso. Não que esteja errado. Então, de um lado, o evolucionismo, de outro lado, o criacionismo ou o deísmo com as suas variantes, né? E de outro lado, o geneticismo, dizendo que os humanos nasceram de uma intervenção genética entre os Anunnaki e os humanos primordiais, o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo erectus e o Homo habilis, não o Homo sapiens. O Homo sapiens surge de todo esse processo. E aí, os insights dos nossos informantes dizem que também não funcionou desse jeito, tá? Por quê? Porque os humanos, os primeiros humanos chegaram à Terra, tá? Em torno daí de 100 a 200 mil anos atrás. E quando chegaram aqui, eles eram muito diferentes, tá? Porque, porque a atmosfera da Terra era diferente, havia algumas coisas completamente no sistema planetário diferente, de modo que eles tinham uma certa estatura bem diferente da nossa, e o corpo deles era bem sutil, tá? Então eles podiam fazer locomoções, teletransportar, tinham várias capacidades chamadas sobrenaturais. De modo que chegou um momento em que, quando já existiam moradores aqui, então, portanto, saiba que talvez o extraterrestre aqui somos nós. Então, quando de fato os humanos chegam aqui, o que é que acontece? O tempo foi passando, né? E aí entra a história dos arcontes, do Demiurgo, né? Que é um produto de uma situação completamente fora dos limites daquilo que nós chamamos terrestre, da realidade terrestre, tá? No entanto, ele, ao se proclamar Deus, ele se achou no direito de começar um processo que vai desde a hibridização, a ponto de humanos terem relações com primatas, e surgir, né, raças modificadas. A intervenção genética, quando ocorreu para simplesmente tirar dos humanos futuros as capacidades que eles tinham.
Então eles tiraram praticamente tudo, só deixando o homem com a possibilidade de viver um pouco mais tempo, né? Então, quando você analisa então a história dos gnósticos sobre Deus, por que que eles vão discordar profundamente dos deuses anteriores, né? Porque na prática o que o judaísmo fez foi transportar os deuses que já existiam lá na Suméria, na Acádia, na Síria, no Egito, tá? Nas regiões do Levante, tá? E dar a eles um outro nome, uma outra roupagem lá em Babilônia, tá? Certo? Contudo que esses seres que foram chamados de deuses, eles, o que é que eles eram? Eles eram seres perfeitamente mortais, tá? Eles tinham uma vida um pouco mais extensa, mas eram mortais, né? E por que que eles criaram um sistema de reencarnação? Porque alguns deles também achavam necessário que houvesse um processo de reencarnação, tá? Para que eles próprios pudessem reencarnar. A reencarnação, gente, não foi criada para evolução nenhuma. A reencarnação foi criada para que os deuses, pseudo-deuses, pudessem também eles fazer ocupações de corpos. E veja, a reencarnação é algo profundamente tecnológico, não tem nada a ver com essas bobagens que falam por aí, dizendo que as pessoas reencarnam porque foram, karma, é dharma, é não sei o que tem mais, tá? São invencionices de pessoas que se acham doutores em fenômenos, né? E aí muita gente começa a acreditar em tudo quanto é loucura que aparece aí. Gente, tem hora que me dá vergonha de ver, vergonha alheia de ver pessoas virem em podcast falar que são híbridos, tá? Que descobriram que são híbridos. Nossa, mãe do céu. Tem aí, sabe, falando cada bobagem, sabe? E principalmente os chamados espiritualistas, que estão sempre em comunicação com uma espiritualidade que eles não sabem o que é. A espiritualidade me falou. Quem é essa espiritualidade? A Confederação Galáctica? Não. Você está falando da Fraternidade Branca? Da Blavatsky? Então tem muita coisa que as pessoas se apegaram, tá? Mas no fundo, continuam com crenças e ideias que não são muito diferentes das crenças dos cristãos, tá? Tá? Então a gente viu lá na aula passada que o Cristo instruiu os aeons quanto à natureza da sua conjunção, ok? Da sua contraparte, chamada Sígia, tá? Ensinou-lhes que aqueles que possuíam uma compreensão do não gerado, da mônada, okay, eram suficientes para si mesmos. Veja bem o que ele está dizendo aqui. Ó. Possuíam uma compreensão do não gerado, eram suficientes para si mesmos. Ele lhes contou sobre suas origens, tá? E que o pai, a mônada, porque o pai
é a figura, né, representativa da mônada, não pode ser entendido ou compreendido, nem visto ou ouvido, exceto na medida em que é conhecido por monogênese. Quem é o monogênese? A mente. Então, é preciso ser conhecido. E esse conhecimento, chamado gnose, é muito diferente daquilo que nós poderíamos chamar de conhecimento científico. Tá? Está se falando de um outro conhecimento. E o Cristo tinha como contraparte o Espírito. Tá? Só é o Espírito, não tem esse santo aqui não. Então o Espírito ensinou aos eões a agradecer por serem todos iguais entre si e os conduziu a um estado de verdadeiro descanso. Quer dizer, o Espírito disse, olha, Cristo disse, olha, vocês não devem ficar tristes por não conhecer o Bitos, o Pai, a mônada, mas vocês, vocês têm dentro de si tudo o que é necessário, né? E o Espírito ensinou os aeões a agradecer e a serem todos iguais entre si, e os conduziu ao estado do verdadeiro descanso. Tá? Bem, e aí, juntos, todos os aeões produziram um fruto perfeito, que é Jesus, que também é referido como Salvador, Soter, né? E Christos, um segundo Cristo. Por quê? Porque aquele Cristo lá do pleroma, esse aqui, pessoal, porque deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Não, vou mostrar aqui, que aqui está aqui bem claro. Vocês vão ver aqui, ó, que esse Cristo aqui, o Soter, tá? Não é o ele não é o Filho, por exemplo, tá? Mas uma emanação, tá? Porque tem o Cristo aqui, ó, Jesus aqui, né? Aí depois vai aparecer Jesus aqui. Então Jesus sai do pleroma, ele é feito no pleroma. A gente entende isso quando a gente olha também essa outra figura aqui, porque, ó, então aqui, ó, todos eles se reuniram e emanaram essa figura aqui, que é o Jesus, né? O Éon Jesus. Ok? Certo? Que é chamado de Cristo, de Logos, né? E aí ele foi formado a partir da contribuição de todos os aeões. Então, se alguém, e eu vou ser muito claro aqui agora, para dizer isso aqui para vocês, se alguém, veja, eu não estou falando do Jesus dos evangelhos não, canônicos, porque houve mexeram muito nos evangelhos, tiraram coisa, botaram coisa, etc, etc, etc. Tá? Mas eu estou falando do Jesus enquanto gnóstico. Tá? Enquanto gnóstico. Os aeões superiores, porque tem os aeões inferiores que são chamados arcontes. Tá? Inclusive, eles são chamados inferiores exatamente porque eles estão sob o domínio do demiurgo. Ok? Então,
Então, a gente tem que, para entender Deus, nós temos uma representatividade humana, que é Jesus. Ainda que você negue a existência de Jesus, dos textos evangélicos, porque não tem dado histórico, porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque... Tá? Então não adianta você querer convencer um ateu, porque é o seguinte, os caras... Eu também estudo a Bíblia, eu também pesquiso na Bíblia, nos evangelhos e tudo mais, e sei das mentiras que foram implantadas dentro desses textos. No entanto, eu, né, não vou sair dizendo, não, Jesus não existiu. Não existiu esse Jesus aí. Tá? Ele não existiu mesmo. Ok? Então vamos voltar aqui com o nosso conteúdo. Então olha aqui. Todos os éons compartilharam da existência de Cristo. Ok? E aí eu vou dar um pulinho aqui para a gente ver isso aqui também. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. E eu vou aqui, porque eu vou ver se eu localizo aqui uma outra imagem, tá? Uma outra imagem. Aqui. Não sei se está aqui. Vamos ver. Tá? Vou abrir essa aqui, certo? Tá? Vou abrir essa aqui. Beleza? E deixa eu procurar uma outra aqui, que é muito importante, mas que eu não estou vendo aqui. Mas eu vou já dar uma pesquisada aqui, tá? Eu quero mostrar para você uma, uma outra. Vamos ver se está por aqui. Vocês veem que eu tenho bastante imagens, né? Então eu gosto de colecionar as imagens para que eu possa ministrar as aulas eu tendo a figura, né? Então eu vou abrir essa daqui também para que a gente tenha aqui. E existe uma aqui que é muito interessante. Tá? Vamos ver aqui se a gente acha que é. Aqui nós temos bastante imagem. O banco de imagem nosso é muito extenso, é por isso que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar o que a gente quer. Para ver se a gente consegue encontrar aqui. Eu vou abrir essa também, porque ela é importante para a gente. Não, porque às vezes a gente quer mostrar uma coisa e eu já deixo logo encaminhado, né? Então vou mostrar uma outra aqui, que é uma imagem bastante interessante. E eu coloquei elas para o pendrive, exatamente para não sobrecarregarem o computador, né, devido... Vamos ver aqui. Tô na busca, tô na busca, tô na busca.
Eu acredito que está aqui. Não sei aonde, mas está. Vejo que está uma lentidão para a gente conseguir, né? Mas é isso. É assim mesmo. A gente, quando está fazendo as coisas ao vivo, a gente está. Eu não faço corte, tá, gente? Eu não faço, né, porque geralmente os aplicativos que a gente usa para corte e fazer, eles são muito pesados, eles sobrecarregam o notebook e acaba que depois, se vocês ouvirem um barulhinho por aí, né, estão passando agora um grupo cantando aí na rua aí. Não sei se é católico ou evangélico que estão. Ah, deve ser alguma coisa aí de igreja. Aí vocês já sabem que. Então, ver se aparece. Quando a gente quer, ele geralmente não aparece. Ele vai aparecer quando a gente não quer, pessoal. Tá? Quando a gente não quer, e aparece a bendita figura. Tá? Tá, mas, em todo caso, se a gente não achar agora, a gente acha para no próximo vídeo, tá? Mas era muito importante essa imagem para a gente ir descobrindo o pensamento gnóstico, né? De como é que eles pensavam, tudo que eles expressavam, certo? Mas é incrível, tá? Ah, bem aqui, ó. Lá vai eu trazer a imagem para cá. Aqui, ó. Essa é uma imagem que, ó, a gente vê aqui, ó, a Barbelô, o Tríplice Poder. Vocês vão ver isso, né? Isso aqui é aqui, ok. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o texto aqui fala assim, ó. Estou deixando isso como Jesus em vez de Yeshua por dois motivos. Todos os nomes dos aions estão em grego. Para enfatizar este outro, Yeshua, diferente do que é retratado em escrituras apostólicas. Veja que o cidadão que escreveu isso aqui, na verdade, o escrito dele aqui tem o objetivo de refutar o gnosticismo. E eu estou colocando para que a gente veja como eles tentam fazer uma diferença entre o Jesus, tá? É on Jesus, e o tal Yeshua, né? Porque eles começam a criar a ideia de que é, Jesus não tem nada a ver com Yeshua. A gente vê muito essas barbaridades sendo comentadas como se o Yeshua fosse um nome, tipo assim, que não tinha sido conservado, né? Aí ele vai dizer, aqui, ó, temos dois monogêneses e dois Cristos. Agora, se pergunte por que essa mal compreensão a respeito disso. Porque, veja, como era que os gnósticos eles iam descrever o nome dos aions?
Então, eles sabiam que Jesus, o Aeon Jesus, ao chegar à Terra, ele seria chamado também de Cristo. Tá? Ele seria chamado de Soter, o Salvador ou o curador, porque a palavra Soter também tem sentido de curar, né? Então, a gente encontra muita gente falando, ah, Jesus, não tem nada a ver, Exu é o nome dele, Ieruá é o nome dele. Enfim, pessoal, inventaram já tanta da coisa que eu vi um doido num canal dizer que o termo de Jesus queria dizer cavalo, queria dizer não sei o quê. Sabe, um monte de gente que às vezes assim, a gente tem que respirar e assistir e ver a nojeira que esse pessoal vomitam. E veja, tem gente que refuta os gnósticos sem sequer ter lido um texto gnóstico. Entende? Um texto gnóstico. Nós vamos ter aula sobre isso. A gente vai falar sobre as influências que o gnosticismo recebeu e nós vamos falar das diversas correntes, os setitas, enfim, nós vamos ter daqui até o final do ano nós temos muito conteúdo para fazer vídeo, pessoal. Vocês podem ter certeza disso. Só não vai aprender gnose aqui quem não quiser. Aí quem não quiser, problema seu. Mas aqui você vai ter conteúdo, tá? Para aprender. Às vezes a gente vai rever outros vídeos fazendo acréscimos. Para quê? Para que a gente, entendeu? Vá fazendo esse processo de aprendizagem. Ok? Muito bem. Vamos continuar aqui. Aí ele faz essa observação, né? Fora do pleroma, Sofia Arcamote formou um segundo Deus, conhecido como Demiurgo, à imagem do Filho unigênito. Então, ela faz olha, Sofia Arcamote, tá? Faz um demiurgo, aqui, olha só, cria um demiurgo. Agora, observe, aí eu vou pegar bem aqui, ó, essa aqui, ó, tá aqui, ó. Veja, aqui tem uma Sofia chamada Luminosa, La Sabedoria, e tem a Sofia, né, que é escura, ou como é chamado, Arcamote. Ela nem é chamada, muitas vezes, de Sofia, ela é chamada de Arcamote, que é essa parte da Sofia que os estilhaços começam a criar os primeiros fragmentos da matéria. E é ela que vai dar origem ao demiurgo, a imagem de quem? Não é a imagem do Filho unigênito. Ela vai criar criando. Ele não tem imagem de filho de nada. Ele é um ser completamente amorfo, sem forma, tanto que os gnósticos davam a ele a cara de leão e corpo de serpente, para dizer que ele era um ser é, que era deformado, em virtude exatamente da Sofia ter sofrido todo esse processo aí. Ok? Então é nessa dimensão aqui, chamada Kenoma, tempo, espaço e causalidade, né? Ou Histerema, que é a roda de Sansara, é que o demiurgo vai passar a existir. Fruto da Arcamote.
Tá? Então, quando você vê, né, então, fora do pleroma, Sofia Arcamote formou um segundo Deus, Deus com D minúsculo, conhecido como Demiurgo, a imagem do Filho unigênito. Não foi a imagem do Filho unigênito. Apaguem isso. O Demiurgo é Pai e Rei de todas as coisas. Então agora temos dois deuses, né? A mônada e o Demiurgo. Agora, querer comparar a mônada ao Demiurgo é uma das piores besteiras que se pode ter para qualquer pessoa que queira refutar os gnósticos. Por quê? Porque não tem comparação. Não tem comparação, tá? É você comparar a formiga a um ser humano, tá? Certo? Então agora temos dois deuses, a mônada, o Demiurgo, e dois monogênese e dois Cristos. Ele está tentando mostrar que os gnósticos cometeram enganos em repetições de nome. Não é que eles repetiram, não. Não é que tem dois monogêneses e dois Cristos. O Cristo terreno é a emanação do Cristo pleromático. Tá? Não tem absolutamente nada a ver. É porque, infelizmente, eles não sabem separar, né? Então, quando você observa, né, por exemplo, vou apagar aqui, quando você observa, tá, que o que os gnósticos dizem é que eu gosto de escrever Joshua, tá? Eu não gosto de escrever Jesus, porque o nome, na verdade, é Josué, tá? Não deveria ser Jesus. Se junta o Joshua, tá? Eu vou botar aqui humano, ok? Se junta ao Joshua aeônico. Ok? Essas duas não são duas personalidades. Vão formar um único ser chamado Joshua. Então aqui, tá? Não há mistério. O Joshua vai ser chamado de Cristo, vai ser chamado de Soter e vai ser chamado de Logos. Ok? Por quê? Porque ele é a síntese de todos esses seres. Eu já expliquei em vídeo isso aqui, né? Então, o cara que não estuda direito a gnose, ele começa a falar um monte de bobagem que às vezes eu pergunto assim, de onde ele tirou isso? Entendeu? Porque o grande problema é que você tem que estudar cada escola com as suas visões. Tá? Os valentinianos, os Ofita, os setianos, então cada um tinha uma maneira de explicar. Os Ofitas, eles trabalharam muito com gráficos para tentar descrever como era a realidade e tudo mais, né? Então, é importante isso aqui, né? Vamos voltar aqui para a gente continuar, né? Então, ele, por exemplo, né? Vamos aqui, ó. Então, Demiurgo, sem o seu conhecimento, foi ajudado por sua mãe, Sofia Arcamote, a criar todas as coisas fora do pleroma, tanto material quanto animal, bem como os 7 céus, acima do quais ele existe.
ele ignorava tudo o que fazia. O Demiurgo também criou anjos, arcanjos, a imagem do resto dos aeões. Então, o que é que o Demiurgo fez? O Demiurgo, pessoal, ele faz uma espécie de imitação, tá? Uma espécie de imitação do Pleroma, sem ter conhecido o Pleroma. Ele não conheceu, ele apenas viu refletido na água a imagem de um ser que era um antropos, né? E aí ele passa a criar, mas ele passa a criar com o quê? Usando a, a substância primordial deixada por Sofia Arcamote. Quando você pega, vou mostrar aqui para vocês, esse texto aqui, ó, olha aqui, Diálogo Adamantino, né? Diálogo Adamantino, que é assim, uma discussão que vai se ter a respeito. E lá o cara diz assim, olha, ele diz, declaro que existem três princípios. Um Deus, o Pai de Cristo, o bom, e outro Criador, e outro terceiro, o mal. E, na verdade, o bom Deus não é nem o Criador, nem o mal, nem o dispensador e nem aqui é o fundador deste mundo. Um alienígena, de fato, ele é de toda a maldade, de toda a criação, assim eu mostrarei que ele segura e controla. Então, ele está exatamente nesse texto aqui, dizendo que existia três divindades, né? Então, como é que a gente vai entender? Muito bem, você pega, ele vai dizer exatamente aqui, ó, que existe o Deus bom. Quem é esse Deus bom? É o Uno, tá? Aí tem o Deus Criador. Quem é esse Deus Criador? A Sofia, por quê? Porque vai ser dada a ela, por ela estar exatamente dentro dessa rota, porque a substância é ela. E aqui tem um Deus mau. Quem é esse Deus mau? É o Demiurgo, tá? Então, veja que ele descreve exatamente este padrão aqui, não é? Por quê? Porque os gnósticos diziam que a Sofia ela estava no oitavo céu, então ela está no reino do meio, entre o pleroma e o reino da matéria feito pelo Deus mau, que é o Demiurgo, que é o Deus do Antigo Testamento. E Aldabaote, que é chamado de Jeová, Javé, né? Que mais tarde vai ser identificado como Enlil, lá dos Sumérios, etc. Tá? É importante a gente entender isso aí, ok? Então, Demiurgo, sem o seu conhecimento, foi ajudado por sua mãe, Sofia Arcamote, que ela não ajudou, tá? Primeiro, ela não ajudou, ela apenas forneceu a substância devido ao impacto dela no limite, tá? E o Demiurgo também criou os anjos, os arcanjos, isso é verdade, ele fez tudo, criou os arcontes, os anjos, né? Tá? A imagem dos aeões, ok? O Salvador Jesus, aí tem que prestar atenção,
né, através de Sofia Arcamote, formou imagens dos aeons que estão no pleroma. Né? Arcamote, a imagem do Pai invisível, manteve-se escondida do demiurgo. Após a queda dela, né, certo? O Salvador Jesus, através de Sofia Arcamote, formou imagem dos aeons que estão no pleroma. Agora é preciso entender que Sofia você está se referindo. Porque veja, quando alguém vai estudar a gnose e ele não entende direito, ele vai começar a falar bobagem. Porque a Sofia superior é essa aqui, ó. Sabedoria divina, está aqui, ó. Ela é a Barbelô. Ela não tem nada a ver com a Sofia, com essa Sofia aqui. Essa sabedoria aqui é totalmente diferente dessa aqui. Tá? E quem não estuda a gnose, aí fica confundindo uma coisa com outra e etc. Tá? E às vezes, na ânsia de refutar alguma coisa dos gnósticos, né? Arcamote, a imagem do Pai invisível, manteve-se escondida do demiurgo. Veja, ele está confundindo várias coisas aqui, vocês já perceberam, né? Tá? Ele está confundido. Ela não é a Arcamote, ela não é a imagem do Pai invisível. Tá? Para vocês verem como é que os caras vão. Né? O demiurgo tem vários nomes. Yaldabaoth, Sacras, Arimã, tá? Aqui ele coloca El, mas o El aqui não tem nada a ver, tá? Tem que tirar fora esse El aqui. Agora, ele tem um nome de Satanás, de Javé, tá? De Sacras e de Arimã. Tá? Veja quantos nomes o Yaldabaoth tem. Ok? Acredita-se que ele seja essencialmente o mesmo Deus de Abraão. Tá aqui, ó. Tá? Aí você vai começar a entender que o que o demiurgo faz? O demiurgo vem ao longo do tempo, ele se revelava a um grupo, se revelava a outro grupo, se revelava a outro grupo, se revelava a outro grupo, tá? E sempre afirmando que ele era o único Deus, que não tinha outro, não tinha Deus acima dele, quando na verdade existia Deus acima dele, e vários, né? E vários. Tá? Quem é que cria os Elohim, os Arcontes, os Anunnaki, etc.? É o próprio demiurgo. Entenderam? Então é preciso a gente ter uma sagacidade para a gente entender o que se tá, o que nós estamos estudando e por que nós estamos estudando isso. Né? Porque o Deus dos gnósticos é um Deus muito mais próximo dos humanos do que o Deus descrito pela filosofia, pelos teólogos, etc. Tá? Certo? Vamos lá, vamos subir. O demiurgo disse: eu sou Deus, além de mim não há outro. Tá? E isso está descrito lá na Bíblia, que ele fala exatamente isso aqui. Tá? Essa frase dele aqui é dita na Bíblia, é descrita na Bíblia. Ok? Eu sou Deus e além de mim não há outro Deus. Quando na verdade existiam vários. Né? Certo? Veja que ele vai usar aqui o termo diabo. Preste atenção, né? Chamado Cosmocrator, criador do cosmos. Ora, se ele é o Cosmocrator, não é o diabo. Por quê? Porque o diabo
seria o próprio demiurgo, tá? A palavra cosmocrator quer dizer exatamente criador do cosmos. É o governante do mundo material. Ele tem conhecimento de que está acima de si, mesmo porque é um espírito da maldade. Mas o demiurgo ignora tais coisas. Não, o demiurgo é é o mesmo diabo. Veja, o cosmocrator, criador do cosmos, é o próprio demiurgo. Você vê às vezes, quanta confusão o pessoal começa a fazer. Não, por quê? Porque o demiurgo é o diabo, o demiurgo é o Satanás, o demiurgo é o Lúcifer. Não existe, né, o cara colocar aqui que o diabo é chamado de cosmocrator. Não, o cosmocrator, que quer dizer o criador do cosmos, é o demiurgo. O diabo é uma figura de linguagem para ser aplicado ao demiurgo e não um ser, um ente. Tá? As pessoas são declaradas como sendo eclésia, um emblema da eclesia que está acima do pleroma. Tá? Então, as pessoas são declaradas como sendo a igreja, a exemplo da igreja que está no pleroma. O homem tem sua alma animal do demiurgo, seu corpo da terra, sua carne da matéria e seu homem espiritual da mãe Arcamote, o que está completamente equivocado, porque o homem espiritual não tem nada a ver com Arcamote, tem a ver com a Sofia luminosa, não com a Sofia caída na terra, Sofia escura, não tem nada a ver. Tá? E, na verdade, a centelha divina passa a existir na medida em que a Sofia manda ele, induz ele a soprar sobre o rosto do homem e aí adentra para o homem a centelha divina, o espírito, e não vindo da Arcamote. A Arcamote não tem nada para dar para o demiurgo. Tá? Eu gosto de trazer textos assim exatamente porque eu gosto de começar a refutar as coisas que são completamente equivocadas. Correto? Vamos lá. Jesus, tá? Isso aqui é importante, certo? Jesus, o Aeon intermediário, foi criado para levar a gnose, o conhecimento, às pessoas espirituais, para que possam chegar ao pleroma. Então ele foi enviado para onde? Para cá, para a Terra. Ó. Tá? Foi enviado aqui para a Terra, certo? Tudo bem. Este conhecimento secreto não está disponível para todos. Tá? Então Jesus, um Aeon, tá? Um Aeon intermediário, foi enviado para levar gnose, conhecimento para as pessoas espirituais. Então ele trouxe conhecimento para todos. Agora, se a pessoa não é espiritual, ela não consegue compreender, tá? Para que essas pessoas possam voltar ao pleroma. Então, o Jesus aeônico se une ao Jesus humano para formar um único ser, uma única natureza. Tá? Ok? Tudo bem. Vamos lá. Jesus é identificado por alguns gnósticos como personificando o Ser Supremo que encarnou para trazer a gnose, o conhecimento, à Terra, enquanto outros negam que o Ser Supremo veio em carne. Em primeiro lugar, a maioria das escolas gnósticas nunca afirmam que Jesus é a encarnação da mônada. Não existe isso, em lugar nenhum. Tá? Jesus não é a encarnação da mônada, não é, portanto, um ser, diríamos assim. Ele é
apenas a síntese de toda o pleroma, tá? E ele tinha a missão de revelar o Pai. Mas ele não era a mônada, o ser supremo. Não, os gnósticos nunca ensinaram isso. Isso aí ele confunde os ensinamentos gnósticos dos ensinamentos com os ensinamentos da ortodoxia. A ortodoxia que diz que Jesus é o Pai que veio em carne, né? O Deus que se fez carne. Tá? Certo? Então aqui nós já... Sofia Arcamote não é apenas chamada de Sofia, em homenagem a seu pai, mas também é chamado de Espírito Santo por causa do Espírito que está junto com Cristo. Veja que ele já está fazendo uma outra confusão. Tá? Os gnósticos, eles diziam que... Né? E aí eu vou aqui... Ó, os gnósticos diziam, pessoal... Tá? O que era que os gnósticos diziam? Diziam assim... Vamos lá aqui. Os gnósticos diziam que quando você está falando aqui sobre esse aspecto aqui, ó, ok? Por exemplo, Valentim dizia que a contraparte de Cristo era a Sofia. Ok? Era assim que se pensava. Outras escolas gnósticas diziam que a contraparte do Cristo, tá, era o pneuma, espírito. Tá? Por quê? Porque a Sofia, a contraparte dela, era o desejado, teletos. Né? Então, a maioria confunde isso aqui, ó, a Sofia com o pneuma. Aqui que está o problema. Por exemplo, a contraparte de Cristo era o Espírito. Tá? Só que alguns escritos gnósticos dizem que era a Sofia. E eu acho que um dos mais respeitados gnósticos, que era o Valentim, ele dizia que era exatamente isso. Agora, o Cristo, né, e a Sofia parecem ser muito mais lógicos. No entanto, no Novo Testamento, você vai prestar atenção que Jesus, ele vai ser todo o tempo levado, conduzido pelo Espírito, o Espírito está com ele, etc, etc. Então, seria a contraparte dele. Né? Então, deixa eu ir esclarecendo isso para vocês, tá? Aí, ó. Existem três tipos de pessoas no gnosticismo. Isso aí nós já aprendemos, né? Tá? Aqui, ó. Aqui está a mão esquerda. São aqueles que perecerão no fogo. Aqui está a mão direita. São aqueles que podem ir de qualquer maneira, dependendo da sua inclinação para o inferno ou coisa semelhante. Está completamente equivocado, tá? Porque os carnais ou os ílicos, eles têm possibilidade, sim, de voltar.
o pleroma, nada impede eles. Os, os psíquicos também, e os espirituais, que ele colocou aqui uma vasilha com sal aqui, ó, né? Diz assim, ó, as pessoas espirituais são formadas em união com as psíquicas. Eles são o sal e a luz do mundo, a quem Jesus veio salvar, transmitindo-lhe um conhecimento especial, suas origens divinas. Eles se tornarão espíritos inteligentes e entrarão no pleroma. Eles se casarão com anjos que esperam, né, no Salvador. Tá? Então veja que aqui tem uma coisinha certa, outra aqui que não é dito em nenhum texto gnóstico. Tá? As pessoas espirituais. Quando Jesus veio, ele veio tanto para os psíquicos, como para os ílicos, como para os espirituais. Agora, a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldades, tá? Então, se você é ílico, o outro é psíquico e o outro é espiritual, tá? É claro que os psíquicos estão mais próximos de descobrirem Deus do que os carnais, os ílicos, ok? Mas nada a ver isso aqui, ó, tá? Isso aqui, eu considero isso aqui completamente equivocado, porque não há nos documentos gnósticos qualquer referência a esses aspectos aqui, certo? Quando tudo o que é espiritual estiver formado e chegar à perfeição, Sofia, a camote, a noiva, passará do lugar intermediário e entrará no pleroma e receberá o Salvador, Jesus Cristo, tá? Jesus, o noivo, como seu esposo, a fim de se tornar uma conjunção entre eles. Tá? Agora, veja que aqui, ó, passará do seu lugar intermediário. Olha aqui, ó. Lugar intermediário é exatamente aquela zona que eu falei para vocês, que fica entre o pleroma e o reino da matéria. Por quê? Porque a Sofia de luz, ela não está no pleroma, ela não foi levada para o pleroma. Tá? Ela ficou numa zona, certo? E ela está guardando o quê? A restauração de todas as coisas, para que ela volte para o pleroma, tá? E aí, voltando para o pleroma, ela volta com quem? Com Jesus, porque ela é a contraparte dele, do Cristo, ok? E com eles entrarão a multidão daqueles que constituíram a eclésia. Quer dizer, preste bem atenção, homens e mulheres que se uniram na igreja. Igreja aqui não é Igreja Católica Apostólica Romana, não é Assembleia de Deus, não é nada disso aqui. É a igreja enquanto espiritual, não é? Feita por todos os despertos, por todos aqueles que são seres espirituais, ok? É isso que Jesus falava do casamento, da união, né? Então, o pleroma está esperando os antropos. Por quê? Porque os antropos que vieram do pleroma para cá, saíram de uma realidade para a Terra, eles foram completamente obsedados. E outra coisa, eles implementaram um sistema para adormecer os sentidos dos seres humanos, a fim de que eles não despertem e, não despertando, não voltem para o seu lugar de origem. Ok? Certo? Importante entender isso aqui. Né? A semente espiritual será despojada de suas almas, animais, e se tornarão espíritos inteligentes e entrarão no pleroma. É isso aqui, ó.
Não é que eles se tornarão espíritos, eles já são espíritos, tá? Só que vão ser espíritos despertos. Eles se tornarão noivas daqueles anjos que esperam no Salvador. Que anjo, né? Isso aqui é um equívoco também. Não há nenhum grupo de anjos esperando, né, para não, os seres humanos entrarão no pleroma, por quê? Porque eles são originalmente de lá. Não tem nenhuma história de casamento lá, né? Tá? Do tal chamado casamento comunitário, não vai existir isso lá. O demiurgo passará para o lugar de sua mãe, né, para a habitação intermediária, tá? E as almas dos justos descansarão lá, ok? Só que o demiurgo aqui, pessoal, ele não vai passar para o oitavo céu na região de Sofia, não vai passar. Por quê? Porque o demiurgo vai ser, junto com os arcontes, vão ser consumidos pela energia da antimatéria, do pleroma. Eles deixarão de existir, eles não têm como continuar existindo, tá? E os justos não vão descansar lá nessa região com o demiurgo. Isso não está escrito em documento nenhum gnóstico, tá? Ao contrário, todo mundo irá para o pleroma. Se alguém é de semente espiritual, pode cometer todos os tipos de pecados. Isso aqui também é outro absurdo, tá? E abominações que desejar, porque é impossível que sua substância espiritual fique sob o poder da corrupção e se perca. Isso aqui é uma mentira do autor aqui. Por quê? Porque isso está parecendo a ideia de predestinação feita lá pelos reformadores, né? Pelo Calvino, que dizia exatamente essa bobagem que está aqui. Que quando o cara nasceu para ser salvo, ele pode fazer o que ele quiser, que ele vai ser salvo. Não adianta. E que quem nasceu para ser condenado não pode fazer o que quiser, que não vai para o céu. Vai perecer. E isso aqui é uma mentira. Tá? Faço questão de dizer isso aqui para vocês. Isso não existe em lugar nenhum dos textos gnósticos. Nenhum. Tá? Nenhum homem de natureza animal será admitido no pleroma. Isso tudo bem. Isso aqui tudo bem. Tá? Porque ele precisa ter natureza espiritual. O fogo que está escondido sob o mundo destruirá toda a matéria de modo que ela não existirá mais. E esse fogo, na verdade, se chama a energia antimatéria, que está no pleroma. Ok? Então, mas esse consumir não significa destruir. Significa que a Terra passará por um processo de transformação, de metamorfose. E aí ela voltará a seu estado original. Ok? E para cá, esse ambiente se tornará um novo lugar de habitação para os antropos. Né? Quais os antropos? Aqueles que têm a semente espiritual. Tá? Então, quando uma pessoa entende a gnose, entende esse princípio desse Deus, né? E a gente compreende a missão de Jesus, do Aeon Jesus, gente, né? Não tem o que estranhar. Jesus veio ensinar o conhecimento, tá? Por isso que é nous e verdade, são dois aeons, mas quer dizer, só o conhecimento através do nous e da verdade podem libertar o homem.
para torná-lo capaz de ascensão ao pleroma, tá? Agora, aonde ficarão os humanos ílicos? Os humanos ílicos, pessoal, que são matéria, são carnais, eles terão chance. Agora, eles não podem ocupar o pleroma, né? Os psíquicos, se mudarem, vão para o pleroma, senão também eles ficarão presos a essa região, tá? Agora, quando acontecerá essa restauração? Ninguém sabe, tá? O próprio Jesus disse que somente o Pai conhece quando isso ocorrer, porque é Ele que vai determinar isso. Isso tá fora do controle, inclusive, do próprio demiurgo. Os arcontes não sabem quando vai acontecer esse processo todo, tá? Certo? Muito bem. Quando olhamos para o gnosticismo, vemos que existem sérias diferenças entre as escrituras e as suas. A cosmologia, origem e desenvolvimento do universo. A soteriologia, a doutrina da salvação. A escatologia, a teologia preocupada com a morte, julgamento e destino da alma. Claro que existe uma diferença entre o que os gnósticos falavam e o que as escrituras ditas canônicas falam, né? É isso aqui que ele não vai entender, né? Olha, aí ele vai dizer, esses tipos de diferença fazem do gnosticismo uma heresia. Ó, e vai colocar aqui como falso ensino, não, né? Olha só, né? Então, o camarada veio aqui e ele falou um monte de coisa, por isso que eu li antes, e eu disse assim, eu vou levar para mim começar a mostrar como esses ditos crentes vêm para dizer que o gnosticismo é uma heresia, porque eles são tão abestalhados, eles acreditam tanto nessa teologia deles, que eles acham que o gnosticismo é tudo confuso, que o gnosticismo está tudo complicado, porque tem vários seres com o mesmo nome, porque tornam, porque deixam. Porque eles são carnais. Eles não são espirituais. Os crentes, um crente verdadeiro que combate o gnosticismo, ele é carnal, ele é írico, ele não é espiritual, né? Quando chamaram o gnosticismo de heresia, chamaram por quê? Porque eles ficaram com medo da verdade. Eles mandaram matar os gnósticos. Foi isso que eles fizeram. Porque eles sabiam que os gnósticos estavam exatamente falando a verdade. E qualquer um de nós que entende um pouco mais, a gente percebe que a gnose é esse verdadeiro sentido do nosso despertar. O cristianismo ortodoxo não desperta ninguém. Ao contrário, emburrece e controla as pessoas. Ok? É por isso que a gente traz textos aqui, para que a gente possa refutar. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas falando isso. E você vai ter como dizer para eles que não é verdadeiro. Porque geralmente pessoas assim não leram os textos de Nag Hammadi. Sabe o que eles fazem? Eles vão e leem Justino, tá? De Roma. Aí, como ele escreveu contra as heresias, eles vão lá ler o que o Justino falava. E muitas vezes o Justino falou coisas que ele ouviu dizer, ele nunca teve acesso. Por exemplo, tem coisas lá que ele diz que não tem nenhuma escola agnóstica que tenha falado isso. Mas ele resolveu dizer que existia isso. Tá? Então, esse povo
Eles acham que esses pais da igreja foram os caras perfeitão, que foram lá conservar a sã doutrina. Não, eles foram manipulados e foram manipuladores. Eles trabalharam todo o tempo a serviço do demiurgo para que a gnose não se chegasse ao conhecimento das pessoas e para que a igreja fosse um puxadinho do judaísmo. Tá? E o povo continuasse servindo aos arcontes e ao demiurgo, o Deus do Antigo Testamento. Ok? Mas a gente tem muito mais para falar no próximo vídeo. Forte abraço.